Olá pessoal, bom dia. Estamos em mais um episódio do Papo Tech hoje com uma convidada especial. Tudo bem, Andréia? Tudo. Andréia Rebelo, toca aqui. Nossa, CSO, Sales. Hoje é dia de vendas, né? Hoje é dia de vendas. Todo dia é. Opa, a gente Legal. já acorda vendendo. Andréia, a gente está com uma convidada especial hoje, se você puder apresentar. Claro, a Mônica é uma amiga, né, a Mônica Lombechus. Ela é coordenadora do MBA Strategy Transformation e da pós de líder... Na FIAP, né? Na FIAP. Leadership. Na Dev FIAP. Leadership na FIAP. Dev Leadership na FIAP e fundadora da consultoria Vendas Exponenciais. Mônica, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, por fazer parte desse podcast que a gente faz com tanto carinho aqui na Maita e trazer pessoas especiais como você. Obrigada, André. Obrigada, Gus. Legal. Todo mundo que está vendo a gente aqui, né? Que algo que a gente fale aqui seja útil para as pessoas, né? Esse projeto da Maita é incrível. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Tá bom. Mônica, a gente vai falar hoje um pouco mais sobre metas, OKRs, né? Tanto na questão corporativa quanto pessoal. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falar do seu histórico profissional e quando você começou. Ah, legal. Nossa, eu comecei faz mais de 30 anos, né? É uma longa trajetória aqui, mas sempre unindo a área de tecnologia com a área de conhecimento e vendas. Né? Eu acredito muito nesse ciclo em que a gente tem a venda impulsionando a gente, trazendo grandes objetivos e a tecnologia entregando, né? Realizando tudo isso. Então, estou na área acadêmica aí há quase 20 anos, agora coordenando MBAs e pós-techs na FIAP. Tem uma consultoria que se chama Vendas Exponenciais, que ajuda outras empresas a implantarem planejamento estratégico, gestão por OKR, e toda a parte de estratégia de negócios mesmo para o crescimento. E comecei lá atrás atendendo corporações, então atuando dentro de empresas, com projetos com lojas Renner, Unimed, Sabesp, até que fundei minha primeira empresa, que vendi quando ela fez 18 anos. Legal. Quando ela ficou maior de idade, eu vendi e agora me dedico aos projetos de consultoria e vida acadêmica. Entendi. Sempre com vendas, então, pelo que você comentou, né? Sempre com marketing e vendas e tecnologia junto lá desde o comecinho dos anos 90, né? Legal. A Andréia, bom, no dia a dia, a Andréia sempre me lembra de metas de vendas, né? Porque a gente está sempre... E por isso que a gente está falando de OKRs. E a gente fala muito de OKR hoje, empresas fazendo ciclos de planejamento, onde isso já está embutido. Se puder explicar para a gente, então, do que se trata isso? Legal, Gus. OKR é uma metodologia que a gente hoje fala muito nas empresas, que ela é baseada em objetivos e resultados chaves, né? Objectives and Key Results, é o O e o QR, né? Que a gente fala. Mas ela vem lá da década de 70. Então, ela começou a fazer sucesso dentro da Intel, ganhou o mundo lá em 1999, 2000, quando foi para o Google. Ah, já com essa nomenclatura, então. Já Legal. com o OKR, quando foi para o Google, e aí ganhou o Vale do Silício, aí todas as empresas que têm startups ou são ligadas à tecnologia trouxeram. Mas ela é baseada em você ter objetivos e você ter metas que mostrem que você vai chegar nesse objetivo, que são os OKRs, né? O fundamento que são dela os resultados, é esse, né? São os resultados. Eu já fiz workshop Smart. de OKR e a gente fica sempre brigando com quem está dando o workshop, porque você quer escrever tarefas ali e o pessoal fala, não, você tem que escrever o resultado final, o resultado. né? É isso, para a gente saber se aqueles steps vão levar a gente a atingir o objetivo. Por isso que, em geral, o OKR, em geral, não precisa ter, né? Ele precisa ter um tamanho, ele precisa ter um prazo para ser atingido, você precisa saber como vai medir para evitar qualquer subjetividade no processo e, de fato, ter uma evidência de que o projeto está indo para o lugar certo. Né? Legal. O Gus falou uma coisa que eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui. Não significa que o OKR está focado em metas, né, Mônica? Eu acho que isso é uma coisa muito comum, né? As pessoas tendem a fazer os OKRs estratégicos, táticos e operacionais da empresa e vincular com bônus. Ah, não. Isso não é legal. Não, aliás, é contra-intuitivo a gente falar isso, né? Mas a gente não atrela realmente o OKR a bônus, porque a gente já viu lá no passado, em várias empresas que tinham feito esse tipo de experimento, que as pessoas tendem a suavizar um pouco as metas e colocar metas nem sempre Menos tão desafiadoras, audaciosas, desafiadoras, exato, para ganhar o bônus. Então, a gente coloca outro tipo de métrica e de ganho, porque é o resultado da equipe inteira, não é só de uma pessoa, apesar que você tem os OKRs individuais do grupo, do projeto, né, do time, mas nunca com prêmio em dinheiro, né? Mônica, legal. Aproveitando essa questão do bônus atrelado, fala um pouquinho para a gente das empresas que implementam
implementaram e até tem o OKR já rodando, quais são normalmente as principais dores e os principais problemas que se encontram nessa jornada? É bem legal essa pergunta, André, porque todo mundo fala dos benefícios, né? E a gente realmente ganha muito mais velocidade, foco, atinge os objetivos muito mais rápido, não é à toa que as empresas têm usado essa metodologia. Agora, quais são as dores? A dor é você achar que eu faço um seminário hoje, aí daqui no meio do ano eu vou ver como é que é. Se não tiver acompanhamento constante, tende a desandar. Se não for colaborativo, né, se vê aquela história top-down, tende a não funcionar porque as pessoas não vão se engajar com o projeto. Por isso que precisa ser colaborativo. A alta liderança fala para onde a gente vai e o time fala como a gente vai. O time com a liderança intermediária. Então, esses são alguns desafios, né? O desafio de você não ter métricas muito bem definidas, evidências claras, né, do que você vai acompanhar. Então, fica muito sutil. Não, tá rolando, tá caminhando, tá indo bem. E aí, a hora que você vai ver ali a entrega, não está indo como deveria ir, né? Então, esses são alguns erros. E, principalmente, não revisar os aprendizados e não olhar para os impedimentos que aparecem o tempo todo, para que a gente possa eliminar esses impedimentos ou criar estratégias para preveni-los, né? Pelo menos. E na área tech? O que você sugere de dica aí para a galera utilizar fortemente o OKR? A área tech é muito bacana porque você pode usar tanto com a visão tech mesmo, de olhar para o projeto e transformar o projeto em trazer uma metodologia de OKR para os projetos, como você deve trazer para o olhar da gestão. Então, o líder do projeto, sempre alinhando o projeto com o OKR estratégico, porque isso muda a cultura da empresa, isso traz velocidade para a empresa, não fica restrito, né, dentro daquele silo que é um projeto, que é um time, e sim fica alinhado com tudo que está acontecendo na organização e com as entregas que a empresa inteira precisa fazer para crescer. Então, a recomendação sempre é você ligar o tech com a gestão. Legal. Eu acho que, Gus, vale a pena a gente falar um pouquinho da metodologia da Maita, né? Baseada nos OKRs. Eu acho que isso... Porque assim, a gente, como tem uma estrutura de delivery, de entrega, a gente tem uma atuação onde a gente busca, né, com as nossas squads, estar alinhados com os OKRs dos clientes, os OKRs dos clientes. Então, isso é legal, porque ao invés de ter uma entrega que é focada em um sprint após a outra e ser cobrado por produtividade, sprint, assiduidade, tudo isso que é importante, mas ter essa cobrança por objetivo também, o objetivo do negócio do cliente, que é legal, né? Isso é incrível, porque a gente vê muito no mercado um erro que é as coisas estarem descoladas. Então, a empresa está indo para um lugar e aí ela cria, né, os projetos e tem as empresas fazendo a entrega e, de repente, você vê que aquilo ele não está em total sintonia. Ele não vai ajudar 100% a empresa a crescer ou atingir os seus objetivos. Então, essa metodologia que vocês aplicam desse jeito, com certeza deve trazer muito mais resultados para os clientes, economizar tempo e até ganhar dinheiro, né? Legal. Você vê num evento grande, tipo da FIFA, Copa do Mundo, qualquer coisa do tipo, quem organiza é a FIFA, mas é claro que ela traz todos os fornecedores e mostra o resultado, que todo mundo vai trabalhar por aquele evento. Ela primeiro mostra o propósito e aí cada um vai trabalhar dentro do seu campo ali, por assim dizer, mas com base nisso. Às vezes isso não acontece. A empresa fica muito owner do seu próprio business, mas ela quer terceirizar só a mão de obra, não terceiriza cérebro, não terceiriza objetivos, né? E dessa forma o pessoal, mesmo terceirizado ali, consegue correr atrás do objetivo. Eu já vi, nessa linha do que você falou, né, Gus? Eu já vi muito caso da empresa trazer o projeto e aí pega, por exemplo, com vocês, mas tenho certeza que vocês melhoram quando chega esse projeto, né? Que vocês trazem olhar, a experiência de vocês para fazer uma entrega que realmente vai fazer sentido para aquela empresa, porque realmente ela vai atingir os objetivos que ela deseja. Agora, só terceirizar e não ter não aproveitar a expertise de quem está do outro lado não faz sentido. Aí é um desperdício mesmo, né? Legal. E essa visão de OKRs que a gente tem, Mônica, na questão de ter objetivos mais macro, que a gente chama de estratégicos, e outros mais táticos, que vão sendo derivados das metas globais. Como é que você vê essa questão? A gente precisa ter tudo alinhado, né? Então, tem empresas que quando começam, elas têm só os estratégicos, aí às vezes elas conseguem chegar no nível tático. O ideal é que depois essa cadência vá para o operacional, que vá para o time, que vá para a pessoa. Até para o PDI, né? Vá para o PDI, exatamente. Legal. Assim, quem tem já uma maturidade de OKR dentro da organização
tem toda essa cadência até a pessoa saber qual é o dela e aquilo está refletido no plano de desenvolvimento individual, exatamente. Legal. Uma coisa é uma solução universal, o OKR? Tem algum contexto de negócio que não se aplica? Você já viu alguma restrição desse tipo? Eu já vi algumas, não vou dizer que não se aplica, mas a gente ouve falar que há algumas, precisamos ficar atentos a algumas questões, né? Então, há setores muito, muito, muito específicos, digamos, empresas que trabalham com armamento, empresas que trabalham com construindo foguete, elas usam, né? Algumas usam que a gente sabe que usa, mas dependendo do assunto, você precisa de um planejamento um pouquinho mais engessado. Tá claro. Porque não há espaço para colaboração em alguns segmentos. Raros, pouquíssimos segmentos. Seja por constraint de regulatório, o que for. Por isso, é só tá por claro. isso. Só por regulação. Regulação, segurança, é só por isso. Que aí você não tem essa margem de trazer a colaboração, mas todo mundo que está nesse jogo já sabe que é isso Às mesmo. vezes até no né? meio militar, assim, você tem níveis de informação que podem trafegar ou não. Acho que até na estrutura governamental também, né? Exato. Os objetivos nem sempre podem ser compartilhados com todos por uma Em questão geral não de... são. Tá claro. Mas é tão pouco isso, né? Se a gente parar para pensar no restante do mundo, das outras indústrias, que acaba sendo uma exceção isso, né? Legal. E as startups, Mônica? Como as startups podem aproveitar os OKRs? A startup já deveria nascer com OKR. Assim, é uma pena que nem todas sabem disso. Por isso que a gente fala dessa importância do conhecimento, de estudar sempre, ou de buscar mentores, de buscar, né, ajuda de quem possa influenciar as empresas, aceleradoras, incubadoras, porque muita gente não sabe da metodologia ou lê alguma coisa, mas não consegue implantar direito. Agora, uma startup, quando ela já nasce com isso na veia, ela consegue crescer muito mais rápido. E ela pode, mesmo que tenha lá 1, 2, 3 pessoas, mesmo que seja uma startup pequenininha, embrionária, ela pode começar. E ela deve começar aplicando já essa metodologia. Ela vai ter mais clareza, ela vai sair da armadilha de o fundador das cartas e o fundador falar como as coisas devem ser. Porque a gente não tem muito espaço mais para isso no mundo, né? Para a visão de uma pessoa influenciar o resultado da organização. Ela se perde, ela demora mais para crescer. Então, seria muito bom que todos começassem já usando o OKR. Acho que o startupeiro tem aquela visão de ter poucos recursos, ele tem que segurar o touro pelo chifre ali. Ainda é difícil de desmamar dessa questão e conseguir definir metas para o time correr atrás, né? Mas é curioso, porque eu já vi startups em que a liderança tem uma mentalidade mais madura, de fazer o OKR já desenhando a empresa de um tamanho diferente, maior, e aí você vai trazendo pessoas para dentro dos projetos, para dentro dos OKRs. Então, às vezes é um recurso seu, às vezes não. Às vezes é um terceiro, às vezes é uma consultoria. Então, você consegue entregar tudo aquilo de uma maneira flexível, leve. Tem tudo a ver com esse conceito aí de empresas líquidas também, né? Em que você tem uma malha grande, nem sempre embaixo da sua estrutura, CLT, ajudando na entrega. Tá claro. A gente falou um pouquinho dos objetivos dos OKRs, Mônica, mas tem alguma questão, além do que a gente falou de empresas onde isso não pode ser executado, né? Tem algum risco além disso? A gente falou um pouquinho de bônus, que seria um risco, né? Que não faz muito sentido remuneração baseada nisso. O que mais que você vê? Em geral, no começo, Gus e André, acontece muito da empresa não saber o jeito certo de escrever seus objetivos, de escrever os seus key results. E é uma ciência isso, você precisa treinar e fazer cada vez melhor. Porque se você fizer um plano mal feito, o resultado não vai ser bom também. Então, não é a metodologia em si que vai trazer o resultado, mas essa metodologia aplicada. Então, um dos grandes riscos é o como você vai aplicar. Por exemplo, uma coisa que eu vejo muito é o acompanhamento semanal trazendo milagres. Tem gente que deixa para mensal, bimestral, semestral, mas toda semana você olhar para aquilo e enxergar o que foi construído, o que precisa ser melhorado ou pode ser melhorado, problemas que foram encontrados e que o time rapidamente supera e ajusta as rotas, traz um ganho muito grande. E aí tem gente que negligencia essa etapa de acompanhamento, porque tem outras prioridades, porque o mundo está caindo, né? Tá todo mundo apagando os incêndios, mas é um momento, é um ritual que traz economia de tempo, que traz economia de dinheiro, que traz aumento de performance e faz muita diferença. Então, esse acompanhamento é importante.
as evidências, o tipo de indicador que você vai acompanhar, como você vai acompanhar. A gente tem os indicadores clássicos, né? Que é número, porcentagem, feito ou não feito. Não dá para inventar muito em torno disso. É isso. Né? Quando começa a inventar muito, a gente fala assim, vamos olhar melhor, porque deve ter alguma coisa errada aí no meio do caminho. Né? Legal. É simples. Eu lembro de quando eu fiz um workshop, tinha um que era moonshot, como é que era? Que é quando moonshot. você bota um objetivo, já meio que combinado ali, uma piscadela assim, que é uma coisa muito difícil de... uma meta muito desafiadora, mas às vezes encorajadora, né? Sim, sim. E é bem legal isso, porque o moonshot, ele tá, inclusive no DNA das startups, das empresas de tecnologia, porque afinal de contas, se é para a gente colocar energia, é para a gente construir algo relevante. E é o sonhar grande, né? Exato, porque o trabalho vai ser o mesmo, é o que a gente fala, o trabalho vai ser o mesmo. Então é assim, para que ter uma meta pequena? Para que se contentar, né, com aquela coisa miserável? Não, vamos para uma meta grande. E muitas vezes a gente tem um combinado, né, intrínseco, que se a gente chegar em 80%, 90% daquela meta, tá tudo certo em OKR. Mas quando ela realmente é relevante, impactante, e aqueles 80%, 90% já significam mais do que 110%, 120%, 130% do que seria no outro modelo. Agora, ficar de olho em crescimento orgânico, um pouquinho mais orgânico, um pouquinho mais do que a economia está crescendo, não faz sentido, né? Entendi. E quando é que uma empresa que não tem maturidade nem em metas, ela implanta o OKR e tem uma visão, às vezes, de pressão excessiva nas equipes, até a questão do acompanhamento semanal que a gente tem que fazer, mas às vezes tem que ter a visão de que uma meta ou outra não muda de uma semana para outra, né? Como é que a gente lida com isso? Eu acho que traz uma maturidade para o time todo, para a empresa, para os clientes que estão envolvidos, pelo seguinte, quando você começa, tem que ser combinado um jogo que a gente sabe que, assim, não vai começar perfeito. Não vai começar perfeito. Mas precisa ficar perfeito no meio do caminho. A gente não vai esperar um ano para ficar perfeito. Então, um pouco de cobrança precisa existir. E, pessoalmente, sempre falo que é assim, se não é a gente cobrando dentro, é o mercado cobrando fora. Se não é a gente apertando e todo mundo junto, de mãozinhas dadas falando, vamos juntos nos apertar, o mercado vai apertar a gente pode perder clientes, a gente pode perder projetos, porque a competição é forte. Então, é melhor que a gente mesmo faça uma leve pressão com amor, né? Que eu falo, vamos nos apertar com amor, mas a gente precisa avançar, porque senão o mercado vai fazer isso. Não tem mais espaço para baixa performance, para não acompanhar os indicadores certos, para não fazer projetos relevantes, para não ser profissional. A gente não tem mais espaço no mundo para isso, né? Não pensar em resultado, né? No final do dia, né? Sempre tem que estar vinculado ao resultado final. Exato. Olha, você que é a rainha das vendas, né? Eu falo, Andréia, o pessoal brinca, né? Fala assim, o comercial é o rei. Eu falo, gente, mas teria como ser diferente? Porque se no fim do mês não entregar o resultado, porque ele é a evidência de que todo o restante do resultado aconteceu, né? Não é só o comercial, mas ele é uma evidência clara. Ele tem os indicadores ali que vão demonstrar que aquilo aconteceu. Se ele não apresentar, a empresa patinou. Teve energia de uma equipe, teve... às vezes, horas a mais ali empenhadas, projetos que ficaram, né, que a empresa teve de abrir mão para priorizar alguns e não deu retorno, né? OKRs versus agilidade. O que soa essa frase para você? Para mim é um mais o outro. Eu trocaria o versus por mais, por plus. Eles andam de mãos dadas. Em geral, a empresa, muitas vezes ela já trabalha com agilidade e aí ela traz OKR. Quando a empresa coloca OKR, muitas vezes a gente, né, por exemplo, na minha consultoria, quando a gente vai fazer um projeto de implantação, se a empresa não trabalha com agilidade, a gente coloca OKR e uma das primeiras metas é trazer a cultura ágil para dentro da empresa, porque ela ajuda nesse processo, né? Ela ajuda. E na vida pessoal, Mônica, a gente falou muito de empresas, startups. Um aposentado consegue aplicar metodologia de OKR? O que você dá de dica? Consegue. E a gente, inclusive, recomenda, porque nós somos a mesma pessoa o tempo todo, né? Não tem pessoa física, pessoa jurídica. Como profissional eu sou de um jeito, pessoa física eu sou de outro. Ou a gente realiza, ou a gente não realiza, ou a gente bate meta, ou a gente não bate meta em nenhum lugar.
em relação a aposentados, está cada vez crescendo mais, né? A gente fala da economia platinada, a gente tem visto as pessoas sêniores arrasando no mercado, conquistando um espaço diferenciado hoje, diferente. Eu acho que é um ótimo período para você trazer novos projetos. E a base do OKR é você pegar um projeto muito grande, dividir em pequenas partes que você possa medir, saber se você está indo para o caminho certo, se você vai sair da parte 1 e chegar na parte 2, ajustar um pouco a rota no meio do caminho. Então, dá para fazer algo incrível, dá para fazer uma nova formação acadêmica, dá para experimentar uma nova profissão, dá para experimentar um trabalho de consultoria. Hoje eu tenho visto muito Talent as a Service, né? Então, pessoas sêniores que disponibilizam horas para empresas que às vezes não podem ter um sênior como eles lá full time, mas eles chegam agregando muito valor, trazendo, né, anos de experiência, atalhos que valem ouro para as organizações. Sim. Então, dá para aplicar na vida pessoal. Em qualquer coisa, comprar uma casa, reformar uma casa, fazer uma formação no exterior, qualquer projeto que você tenha, sempre dá para dividir em partes e se perguntar como eu alcanço essa meta audaciosa. E aí, quando a gente faz essa pergunta, a gente vai achando caminhos, né? Legal. E a dica para o público geral. OKR é para a vida. Coloque seu plano de OKR para funcionar para os grandes sonhos. Exato. OKR é para a vida. Eu acho que, assim, tem 2 metodologias que mudaram muito a minha vida aí no âmbito pessoal mesmo, que foi quando eu comecei a estudar agilidade, né? Eu fui fazer minhas formações lá de Scrum, e depois quando eu aprendi a metodologia de OKR e eu apliquei na vida pessoal, nos negócios, nos projetos que eu coordeno, tanto na consultoria como na faculdade, na FIAP, a gente usa isso. E aí a gente vê impacto, né, nos clientes e até na família. E o meu OKR de emagrecimento esse ano, o objetivo está bem claro, os key results ainda não vieram, nós estamos correndo atrás. Eu preciso me inspirar em você. Percentuais? Então, tentei não ser tão desafiador mesmo, assim estamos aí lutando, né? Mas o OKR tem que te desafiar, você Tá não claro. aprendeu com a Mônica? Pois é. O que me leva a uma outra pergunta, Mônica. Como é que você vê a questão de OKRs com uma certa intersecção ou compartilhamento entre áreas? Às vezes tem um OKR que é estanque da área de TI, outro que é do marketing, mas às vezes tem que ter uma colaboração. Isso é saudável ou deve ser evitado? Isso é bem saudável. Eu vejo muito acontecendo. A gente fala que tem de desenhar o objetivo, tem de desenhar os OKRs, e aí a gente vai ver quem vai ajudar nessa entrega. Por isso que esse desenho ele precisa ser muito isento. É natural no processo, quando você está fazendo o planejamento, quem vai entregar oferecer uma resistência. É muito comum. Ah, mas a minha área não tem recurso, mas eu não tenho recurso. A gente ouve isso e faz parte. Então, a gente precisa desatar esses nós na hora de fazer essa construção. E se precisar de mais recurso ou precisar trazer qualquer outra ideia para que a coisa vá acontecer esse esforço. O que eu vejo como um risco é quando as áreas não se conversam e não negociem. Quando a gente faz muito workshop de OKR, a gente fala isso, né? De assim, como você negocia com outra área, porque ela vai ser colaboradora na entrega daquele resultado. Se não tiver essa negociação e se essas resistências não forem eliminadas ali, é mais difícil esse avanço semanal. Mas ele sai, né? Dentro da modernidade entra transparência, colaboração, agilidade. Então, esses silos que você comentou aí, que não vai atrapalhar só o que vai atrapalhar tudo, né? Exato. Não só o selo como o ego, né? Eu acho que se tem uma coisa que vem atrapalhando muito a chegada em objetivos, é o famoso ego. É o ego, André. É bem legal isso que você falou, porque assim, esse espaço da individualidade, ele está cada vez menor. Né? Quando a gente olha para o contexto e a gente entende que é como se fosse eu brinco que eu falo que assim, é como se fosse massinha. A gente junta as massinhas e forma coisas novas. Não tem uma separada ali. Ela só vai construir em conjunto, né? Tá bom. Você falou que ia perguntar de OKR no PDI. É verdade, Mônica. OKR no PDI. Qual o grau de maturidade? A gente está falando OKR nas empresas, a gente já entende que o grau de maturidade ainda não é tão grande, tem muitas empresas implementando o processo de OKR ainda. E como é o OKR no PDI? Olha, no PDI é um grande desafio. O que a gente vê? É assim, a empresa inteira precisa estar muito madura. A área de pessoas precisa ter um trabalho muito colaborativo com cada indivíduo no seu PDI, porque desenhar um PDI
é uma coisa, fazer com que ele avance e seja executado é outra. A empresa dá recursos e orientação para que o colaborador consiga implementar o plano dele é outra história. Então, é assim, tem muito a ver com a estrutura da empresa, tem a ver com treinamento, e tem a ver com uma maturidade muito sutil. Eu acho que, assim, se a gente for olhar no mercado hoje, no máximo 5, 10% de grandes corporações têm condição de fazer isso. Mas eu já vi empresas até pequenas, principalmente na área de tecnologia, conseguirem. Mas porque elas estão muito dedicadas nos colaboradores. E elas deixaram de lado aquele risco que eu falo assim, tem um risco iminente no ar de eu vou investir e vou perder, eu vou investir e vou perder, porque tem um turnover muito grande em tecnologia. Quando você assume que isso é do segmento e você faz, em geral, o colaborador fica. Eu vou fazer um jabá, né? Sou comercial, não tem como não fazer jabá, né? Conta um pouquinho do seu trabalho lá, a gente pegou o gancho de metas aqui, né? Mas como é que isso se encaixa com a parte de vendas no geral? Ah, é muito legal. É um barato, porque assim, a gente sempre começa com o OKR. Ele é o começo de tudo, Legal. né? E a gente fala que assim, ele é o começo da desconstrução para construção. Porque a hora que você vai fazer... Então, a gente faz isso, né, o tempo todo. A gente faz workshops, treinamentos, implanta junto com a empresa, projetos de OKR. Chegamos ao nível de acompanhar semanalmente. Então, a gente tem uma equipe hoje que entra junto com os clientes nas weeklies, para ver como que o time está caminhando, porque às vezes tem uma situação que o time não consegue achar outro caminho sozinho, e aí o consultor que está fazendo isso em dezenas de empresas, ele já viu isso em algum lugar e destrava mais rápido, mais fácil. Então, a gente faz isso. E, em geral, quando você vai caminhando nessa construção, principalmente em empresas que estão começando ainda com OKR, você vai descobrindo outras construções que precisam ser feitas dentro da empresa e que não aconteceram ainda, principalmente na área comercial. Então, às vezes, um processo de revisão ou atualização de processos, construção de processos que não existiam. A gente tem falado muito sobre o business experience, né? Então, como você traz aquela visão de olhar para o cliente para dentro da organização inteira. Isso tem tudo, ele começa em vendas, mas ele permeia a organização inteira. Então, a gente tem trabalhado muito com isso, trazendo o OKR está rodando aqui e a gente vai vendo o que precisa ser construído de alicerce nas áreas, sempre com olhar comercial, né? Que a gente fala que comercial é o rei, mas todo mundo entrega junto, claro, né? E aí a gente vai trabalhando nos processos, vai trabalhando em ferramentas, novas tecnologias que hoje são excelentes para você ter do ponto de vista da gestão e de indicadores, e fazemos isso dentro das organizações. Isso é legal porque a área comercial não fica estanque. Você vê de uma forma cross, né? Todo mundo se vê dentro do processo de entrega como vendas também, e o OKR consegue ser essa cola, né? A gente fala assim que a área de vendas é a área do cliente. A área do cliente são todas as áreas. Tá claro. Tá todo mundo junto. Tá todo mundo junto. É que a gente ainda coloca nomes nas coisas. Exatamente. Mas tá todo mundo junto. Não vive, uma área não vive sem a outra. Tem anos que eu não consigo enxergar a área comercial apartada da empresa. Assim, principalmente agora que a gente fala muito de sucesso do cliente, jornada. Não adianta você fazer um belo de um trabalho na entrada de um cliente se você não tem um belo time técnico que vai fazer uma entrega excepcional, que vai trazer o valor que o cliente espera. Então, eu acho que é isso. Mas, Gus, comercial é o rei. Tá claro. Aprendeu, né? Mas olha que legal isso. Aí tem delivery, né? O pessoal está entregando. E aí eu falo assim, quando a gente está em alguns projetos, eu falo, e o que vocês estão vendendo do cliente? Porque tem coisa que o comercial não está lá o tempo todo vendo. Mas quem entrega, ou quem está lá, ouvindo os desafios, ouvindo o que está acontecendo, fala, ali é o celeiro. Né? Então, assim, tragam os desafios dos clientes, né? Se o cliente não tem desafio, alguma coisa está errada. Tem alguma coisa acontecendo ali, senão que ele não está crescendo. Se ele não tem desafio, é porque ele não está crescendo. Aí a gente entra num outro papel, que é de provocar esse cliente para o mercado, para a competição em que ele está, porque ele precisa ter desafio. Ele precisa estar o tempo todo desconfortável. Sim. Se ele não tiver desconfortável, assim como a gente, se a gente não tiver desconfortável, é porque tem alguma coisa acontecendo e a gente não está crescendo. Legal. André, a gente está chegando quase no finalzinho. Eu vou perguntar para a Mônica de algum livro de indicação. Você tem alguma pergunta final? Não, só agradecer, Mônica.
Eu que agradeço. Tá bom, a gente tem uma pergunta já, tradição aqui do podcast, Mônica. Se você tem algum livro para indicar, alguma literatura, site, série, que se for relacionada à nossa pauta aqui, melhor. Senão, que fica a seu critério. Olha, eu vim com um livro, Gus e André, mas eu me lembrei de 2 aqui. Eu vou falar de um que tem tudo a ver com OKR, que é o Avalie o que Importa, do John Doerr, que é um dos pioneiros nessa metodologia. Então, essa é como se fosse a Bíblia da área. Tem vários outros, né? Tem o do próprio Google mesmo, de quando eles implantaram. Então, vários bons. Mas, ultimamente, eu tenho falado muito de um livro que ele não tem a ver com OKR, mas tem tudo a ver com OKR, que é o Antifrágil, Taleb, que é um filósofo, mas ele fala dessa nossa necessidade da gente evoluir o tempo todo. E o OKR tem a ver com a evolução, tem a ver com essa provocação do desconforto para você alcançar algo maior. E o mundo tem se moldado de um jeito hoje em que a gente precisa fazer esse tempo todo. A gente precisa falar assim, né? O nosso corpo tende a falar, não, eu quero ficar nesse conforto aqui, porque é da nossa natureza de ser humano. Mas a gente tem que falar assim, esse conforto não nos ajuda. Então, assim, eu preciso achar um desconforto que me leve para o próximo nível. E o Antifrágil, ele fala muito sobre isso, né? Em como a gente constrói pessoas antifrágeis, organizações antifrágeis, que são essas que evoluem com os desafios do dia a dia. Então, sempre olhando para o que está acontecendo ali na frente, né? Quais são as tendências, quais são as dores que o mundo vai ter, como a gente alinha as nossas entregas para isso, para os desafios dos clientes, das pessoas. E eu acho que essa combinação de livros aí pode ser uma boa dica. Legal, boa dica. Bom, aprendi bastante. Para mim foi proveitoso, André. Eu adorei, principalmente que o comercial é rei. Adorei a frase da vida agora. Tá bom, o delivery não é bobo da corte, não, hein? Olha só, nós estamos falando de uma coisa. Não, tamo junto. Mas o delivery é comercial também. Tamo junto. Obrigada, André. Obrigada, a gente que agradece, Gus. Mônica. Obrigado, viu? E obrigada a Maita também, que proporciona esse tipo de conversa aqui, com certeza sempre dá insights para quem está assistindo. Tá bom, obrigado. Obrigada, Mônica. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu.